Fala galera, mais um conteúdo aqui para o canal do Marinho no YouTube. Essa semana vamos falar de Libertadores e Copa Sul-Americana com o encerramento da fase de grupos nas duas competições. Bom, começando pela Libertadores, Botafogo se classificou na última rodada, vencendo a Laú, a Universidade do Chile, por 1-0, com um jogador a menos, um cenário muito parecido com aquele da final da Libertadores passada. Bom, o Botafogo precisa melhorar no quesito visitante. Jogando fora de casa, o Botafogo sofreu 2 derrotas para Estudiantes e Laú, os adversários mais difíceis, e venceu ali na Bacia das Almas a equipe do Carabobo. Dentro de casa, conseguiu confirmar sua classificação num jogo dramático, em que teve um jogador expulso na última rodada ali contra a Laú no primeiro tempo, Jair. Um cenário muito parecido com aquele da Libertadores, da final da Libertadores passada contra o Galo, mas ainda assim o Botafogo conseguiu confirmar a sua classificação e assim como o Flamengo estará no sorteio no pote 2. Isso, é claro, causa uma preocupação para quem está no pote 1. Apesar da campanha fora de casa ruim, da classificação em segundo, o Botafogo segue, na minha visão, como um dos favoritos a chegar longe, a talvez até conquistar a Libertadores e o bicampeonato. Falando de Flamengo, uma primeira fase bem ruim, assim como nos 2 anos anteriores o Flamengo não consegue ser o líder do seu grupo, e não podemos dizer que foi um grupo difícil, foi um grupo da morte, um grupo bem tranquilo, que o Flamengo acabou se complicando e precisando de 2 vitórias nas últimas 2 rodadas, assim como o Botafogo, né? E vencendo também sua última partida, quando todo mundo pensou que seria tranquilo, o Flamengo venceu ali de uma forma dramática, com uma bola no último minuto do Tátira sendo defendida pelo goleiro Rossi. Então o Flamengo precisa também, assim como o Botafogo, melhorar bastante se quiser conquistar essa Liberta. Mas para mim segue também como um dos favoritos, apesar de agora estar no pote 2 nesse sorteio das oitavas de final da Libertadores. Falando de Sul-Americana, o Vasco passou em segundo, vai disputar o playoff, pegou um adversário difícil que veio da Libertadores, que é o Independente Del Valle. Na minha visão, o Vasco terminar na segunda colocação não foi nenhum absurdo, mas poderia ter terminado em primeiro. Estava vencendo o Melgar fora de casa, por 2 gols de diferença deixou empatar, perdeu para o Porto Cabelo, uma equipe frágil da Venezuela, fora de casa por 4-1. Então perdeu a oportunidade de ser líder no grupo. O Lanús ser líder no grupo, nenhum absurdo, mas que o Vasco poderia dar mais, conseguir, de repente, brigar por essa primeira colocação, eu também acho que poderia. Para o Vasco agora, diferente do que eu vou falar do Fluminense já, ele não pode focar apenas na Sul-Americana, deixar um pouco o brasileiro de lado, porque a campanha do brasileiro não é tão boa até aqui. Então, o brasileiro, como é um campeonato traiçoeiro, ele pode te levar lá para baixo depois para você sair, é difícil. O Vasco precisa ali equilibrar suas forças entre Sul-Americana, Copa do Brasil um pouco mais difícil e também o Brasileirão. E o Vasco, para mim, é uma incógnita, porque quando parece que vai, ele não vai. E vamos ver agora com o Diniz, num período de paralisação do Super Mundial, como volta esse Vasco e se aí vai conseguir brigar por esse título. Falando do Fluminense, o último dos 4 grandes, classificou com mais tranquilidade, precisou apenas vencer na última rodada para confirmar a primeira colocação, fugir dos playoffs e ir direto para as oitavas de final. E diferente do Vasco, para mim, o Fluminense vai ter a chance de aliar mais, alternar mais suas forças entre Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil, porque faz uma campanha bacana, uma campanha ok no Brasileirão, tá ali na parte de cima da tabela, e na minha visão, um título de Sul-Americana, tanto pro Vasco, que vem carente de títulos, vem com anos ruins, um título da Sul-Americana seria muito bom. E pro Fluminense também, acabou de vencer a Libertadores em 2023, ganhar outro título continental num espaço curto aí de tempo, seria muito bacana. E para mim, hoje, o Fluminense, claro, tudo pode mudar após o Super Mundial, mas hoje o Fluminense, na minha opinião, é o time brasileiro com mais chances de ser campeão da Sul-Americana. É o que termina com mais moral, conseguiu equilibrar bem ali, alternar time reserva, time misto, time titular, e ainda assim ser o primeiro do grupo,
vencendo o Once Caldas e confirmando a primeira colocação. Então o Flu, na minha opinião, é o time que chega como favorito nessa segunda parte. É claro, tudo vai depender de como voltam os 4 grandes depois do Super Mundial. O Vasco é o único que não vai disputar, vai só treinar, só se preparar. Os outros 3 estarão na disputa, então vamos ver como o desgaste vai atingir essas 3 equipes e como elas voltarão. É isso, galera. Não deixe de deixar o seu like, seu alô, seu comentário, concorda, discorda e também compartilhar o vídeo e se inscrever no canal.